E nesta quarta-feira, os preços da soja voltaram a cair e não foi pouco na Bolsa de Chicago. O mercado foi intensificando esse movimento de recuo das cotações no mercado futuro norte-americano e fechou com baixas consideráveis, acompanhando os seus mercados vizinhos. Milho, principalmente, caiu forte, o trigo também cedendo nessa quarta-feira, os derivados de soja também em queda, mas alguns fatores aqui no Brasil ajudaram o mercado a estabilizar pelo menos o flat price para nossa soja, assunto para a gente tratar agora com o Marcelo Gavlik, que é sócio e assessor da G-Trade Investimentos, nos fazendo companhia hoje. Marcelo, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo. Hoje um dia diferente da última vez que conversamos, com o Chicago com boas altas, hoje o mercado devolvendo um pouquinho desse movimento, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado por mais um convite. Pois é, aqui a gente estava sendo pé quente, né? Todas as É, nossas conversas eram dia de forte alta aí no Chicago. Hoje não deu certo. Eu até comentei, né? Ontem eu marquei o Trump lá no Twitter, falei, ó, eu quero uma alta amanhã que eu vou participar lá do programa. Só que eu acho que ele entendeu errado, né? Ou o sistema caiu lá por um ataque hacker, não deu certo, né? o Elon Musk não deixou a gente confirmar a mandinga dessa quarta-feira, Marcelo. É, acho que eu vou ter que abrir uma conta naquela da rede do Trump lá na Truth É, o Social, né? Truth Social, exatamente. Arroba Marcelo Glavlik, marcando arroba Donald Trump, para entendermos o que é que está acontecendo. Parte dessas baixas, Marcelo, está atrelada justamente a todos esses passos largos que o Donald Trump está dando quando o assunto é a guerra comercial, guerra tarifária? É, tá muito relacionado, né? Ele tá puxando guerra comercial com a China, com a União Europeia, com o Canadá, e o principal item de retaliação é o agro-americano, né? E tudo isso que é previsto como uma guerra comercial tira a demanda de lá, o pessoal tem que comprar de algum lugar e seria daqui, né? Então a gente viu o Chicago caindo bem, 1% hoje, e o nosso prêmio aqui deu uma subida, né? Pelo menos o vendedor subiu bem, né? 25 centes acima do que ele estava pedindo antes, né? Então deu aquela gangorra que a gente sempre fala, né? O prêmio compensou a queda desse Chicago, né? Agora, Marcelo, o quanto disso compensou e o quanto disso motivou o produtor a avançar com negócios ou não? O mercado ficou um pouco mais cauteloso, ou o produtor brasileiro ficou um pouco mais cauteloso, porque essas altas dos prêmios foram suficientes só para neutralizar as baixas em Chicago. Como é que o preço reagiu a isso e, na sequência, o produtor e os negócios? Então, os preços, o flat price que a gente fala, né, o preço em reais nos portos e no interior não mudou praticamente, né? E aí acaba que não incentiva o produtor a comercializar, né? Quando o produtor só fica de olho no preço em reais por saca, né? Agora, quem pensa que essa alta por a questão da guerra comercial, é muito vai e vem, né? O Trump taxa, depois ele alivia, ele prorroga, depois ele reforça, ele aumenta e assim vai, né? Então, do mesmo jeito que está caindo agora com essas tarifas, daqui a pouco você tá para conversar com o Xi Jinping, conversa lá com o Trudeau na União Europeia, daqui a pouco tira essas tarifas aí. Tem até um risco, inclusive, do Trump tentar acelerar um acordo com a China para poder entregar isso dentro dos 100 dias de governo dele, né? Arrumar lá, encaminhou a paz na Ucrânia, resolveu ali no Oriente Médio e já deixou, já fez um acordo com a China, né? Parece que é a meta dele, né? Se isso acontecer, voltaria uma expectativa boa de demanda para os produtos americanos e a gente veria o inverso, né? Essa soja de Chicago poderia subir bem e aí os nossos prêmios seriam penalizados, né? Os prêmios seriam ainda mais penalizados porque hoje a gente, não é normal a gente ter esse prêmio positivo do jeito que está nessa época do ano, né? O normal seria estar mais pressionado. A gente teve esse problema, essa incerteza quanto às tarifas e também esse problema logístico, né? Que parece que está se encaminhando. Os últimos 10, 15 dias aí parece que deu uma adiantada. A fila dos navios não está tão grande, está dando uma aliviada, né? Mesmo com problema lá no Embarcarena. Parece que tá prestes a resolver e dar o fluxo normal, né? A média de embarque diário ainda está um pouquinho abaixo do ano passado, mas deu uma aproximada. Então, resolvendo o problema logístico, se sai um acordo dos Estados Unidos e China, aí a gente vai ver uma capotada grande do mercado, né? Chicago subindo e o nosso prêmio caindo bem, né? Por isso que o produtor que faz a separação lá na Chicago Prêmio e Dólar, né? Nas três colunas da precificação da soja, se ele acha que esse cenário é provável, ele poderia fazer a estratégia que a gente chama de short basis, né? Ele vai fazer o quê? Vender a soja dele em reais e recomprar a soja em Chicago. E se ele tiver animado, ele pode recomprar o dólar também. Vende soja em reais, compra Chicago e dólar, e aí se o prêmio cair, Chicago e dólar subir, né, um dos dois pelo menos, aí ele vai ter uma valorização, vai pegar um resultado da bolsa para somar o resultado dele no físico, né? Fora que
O nosso juros está alto, deve subir mais, pelo menos 1%. O mercado precifica talvez até 1,5% daqui para o final do ano. E é um dinheiro que o produtor, em vez de ficar esperando a soja subir 8, 10 reais daqui para o final do ano, se ele vender e aplicar em juros, ele vai ter esse retorno só na valorização pelos juros, né? Agora, isso fez com que o produtor fosse atrás de efetivar essas operações? Marcelo, você viu um fluxo diferente de negócios? Na semana passada, nós tivemos um bom avanço da nossa comercialização. Nessa semana, esse ritmo continuou? A gente está avançando bem e vendendo boa parte da safra 2024-25? Especificamente hoje veio o cliente perguntando, e aí agora, vamos montar aquela operação lá? O pessoal vai aprendendo ainda, né? Vamos fazer aquela lá que a gente vende aqui e compra lá? Então, hoje eu senti o interesse aparecendo. Isso é bom, né? Bom, bom. Mostra Sim. já Assim, uma outra forma do produtor entender os momentos do mercado. E se ele busca uma operação como essa, no momento de baixas em Chicago, ele entende que ele tem que começar a se proteger, né, Marcelo? ele entende que o mercado vai e vem, né? Por exemplo, há pouco ele chegou perto dos 11,20, que é um alvo interessante lá, e voltou. Se ele tivesse feito essa mesma estratégia lá atrás, uns meses para trás, quando estava mais ou menos essa relação, a soja nos mesmos 125 aí no oeste do Paraná, 134 no Porto de Paranaguá, estava o mesmo valor em reais e a soja também estava abaixo de 10. Se ele tivesse feito isso, ele poderia ter desmontado nos 11 e depois agora tá montando de novo, né? É bom que o pessoal tá vendo, devagarzinho a gente vai conseguindo conquistar o produtor a aprender a separar a comercialização nos três pilares, né? É verdade. Como é que você está vendo o futuro desses prêmios, Marcelo? A gente tem espaço para que eles mantenham se sustentados ainda e o quanto da logística um pouco comprometida já em função da nossa, da nossa falta de capacidade suficiente para escoar todo esse recorde de produção que a gente tem pode tirar um pouquinho da força desses prêmios. Como é que a gente tem que entender a relação dessas duas coisas agora e o quanto disso pode efetivamente impactar nos nossos prêmios? Então, a gente vem chamando atenção para esse prêmio positivo durante a colheita de uma safra recorde há algum tempo, né? E acabou que ainda não concretizou pelo apagão logístico que está acontecendo. Esse apagão logístico, pelo jeito, vai dar uma resolvida agora, né? E aí essa soja começa a ser embarcada, começa a entrar fluxo, vai chegando na China. Então, assim, tudo que a gente resolve hoje pesa amanhã. Então, todo esse volume que está sendo acumulado, né? O embarque atrasado, o farmácia ali andou, mas ainda, digamos assim, o Brasil deve vender ainda mais uns 40 milhões de toneladas daqui para uns 4 meses. Então é bastante venda para entrar, né? E se a China já tiver tranquila recebendo a soja nos seus portos, conseguindo esmagar lá, né? Hoje o estoque está apertado. Mas o nosso fluxo aqui andando, daqui para final de abril, deve resolver. E aí, quem segurar para vender para lá com o mercado da China já resolvido, já com um estoque já mais azeitado, com as importações chegando lá, e aí é uma época ruim de se vender, né? Então, assim, o normal é acontecer uma queda para esses prêmios, né? Talvez já atrasou bem, mas talvez ainda aconteça. Então, nesse curto período, a gente está sempre alertando para isso. Tá com uma cara de queda dos prêmios, né? E aí depois, para o segundo semestre, já mais longo, aí a gente já tem que pensar muito em como vai ser a comercialização argentina e depois essas tarifas, como que vão ser lá os Estados Unidos contra Canadá, Europa e China, né? Agora, você já viu também uma mudança na demanda pela soja brasileira desde que tudo isso começou? Nós já tínhamos a sinalização de que haveria uma concentração nesse momento, a nossa competitividade aumenta com a chegada da nossa safra. Mas todos os desdobramentos da guerra comercial provocaram um aumento da demanda pela nossa soja nessas últimas semanas, Marcelo? A comercialização, estamos comercializando bem, só não estamos embarcando bem, né? Mas está meio que em linha com o ano passado. A gente precisa acertar, aumentar o ritmo das exportações para poder bater o número do USDA, né? E o que está projetado é que a gente vai fazer um programa bom e longo de exportação, né? Então, talvez lá no final do ano a gente ainda vai estar exportando soja, vai estar mandando bastante volume, até porque a gente precisa exportar, o porto precisa trabalhar, e o cenário para o milho, ao contrário da soja, é bem perigoso, né? Então, talvez a gente não tenha tanto milho para ficar exportando e vai trabalhando com soja, e a gente corre risco de empatar, quem sabe até exportar mais soja que os Estados Unidos na janela deles, né? E isso já estava também no radar de vocês, analistas e consultores de mercado, né, Marcelo? Havia realmente a possibilidade disso acontecer com tudo isso que estava previsto e já sinalizado pelo Donald Trump, certo? Exatamente, a gente sempre vinha falando assim, ó, principalmente no segundo semestre, o impacto maior para a demanda da nossa soja, né? Agora, se a gente olhar num esquema global,
a soja vai ter uma recomposição dos estoques, né? Ao contrário do milho. Esse ano a gente tem recomposição dos estoques da soja, projetado para o ano que vem ainda mais, então a soja tende a ficar com margens mais apertadas, enquanto o milho tende a ficar melhor, né? Tanto que se a gente for comparar a definição diária americana, né? Durante fevereiro faz a coleta de preço lá dos contratos novembro e dezembro, para ver qual que vai ser o preço do seguro de preço. O milho ficou 1% mais caro que o ano passado e a soja ficou 9% mais barato que o ano passado. Então sinaliza que o mar tá bom pro milho, né? Então o produtor tem que começar a ficar de olho, né, para ver o que ele segura para o final do ano, até em regiões que pode fazer um milho verão. Tem bastante gente que já fez conta no ano passado, viu que o milho estava favorável, mas ainda ficou meio assim, né? Já estão olhando para 25, 26 e estão pensando em migrar a área de soja para milho verão, né? Tá. Marcelo, a gente vai construindo esse mercado nacional diante dessas sinalizações. Como é que você está agora avaliando esse comportamento de Chicago? Quero entender se você acha que era dia para recuar tudo isso que recuou hoje, a soja no mercado futuro norte-americano, e saber se essa é uma tendência diante do relatório de oferta e demanda que veio ontem pelo USDA, que não veio com muitos fatores negativos ou algo muito diferente do que o mercado já conhecia, com esse acordo de paz sendo aceito ou de cessar-fogo sendo aceito pela Ucrânia, fora todas essas questões da guerra comercial que a gente já vem debatendo. Era dia para toda essa baixa na Bolsa de Chicago e está estabelecida uma tendência de baixa para os preços ou não? Então, a escalada das tarifas era mais esperada com a China, né? E aí acabou envolvendo a União Europeia e Canadá. Então, não estava o mercado não estava esperando tanta tarifa contra o agro-americano, né? Isso fez dar essa exagerada na queda, né? Agora, sim, o mercado está trabalhando regiões lateralizadas, né? Então, antes estava entre 10,20 e 10,40, 10,60, agora já está ali entre 10 e 10,20. Se perder essa região dos 10, ele vai trabalhar lá já para 9,60, 9,80. Então a gente vai olhando essas lateralizações de preço, né? Como o Trump ele morde e assopra, do mesmo jeito que ele acabou de morder, daqui a pouco ele já pode dar uma aliviada, conversar, adia alguma coisa, faz algum acordo e daqui a pouco o mercado já retoma o otimismo, né? Então, durante esse governo do Trump, não dá para a gente imaginar que vai andar para um lado só por muito tempo, porque logo ele vai ele vai falar alguma coisa que vai fazer o mercado dar uma chacoalhada, né? Exato. Por isso que eu te perguntei. A gente tem ali no radar do mercado mais fatores que possam movimentar, né, essas cotações. A gente tem uma safra 25, 26 para começar nos Estados Unidos. Marcelo, qual a sua perspectiva, a sua expectativa e quais pontos também de atenção estão aí no seu horizonte para a nova safra americana? A safra deles, né? O esperado é aumento da área de milho. A gente tem que ver lá, tem os mapas de umidade no solo, estão mostrando o solo tá meio seco e tal. Vamos ver se o produtor vai conseguir. O produtor americano ele gosta de milho e ele tende a plantar mais milho porque a conta tá melhor. E globalmente tem essa questão de caminhos inversos, né? Enquanto o milho está reduzindo o estoque global no final do ano, a soja está aumentando, né? Então, tudo que o produtor americano puder aumentar de milho, ele vai fazer, né? Porque ele larga plantando milho no começo de abril e a janela encerra mais cedo. É o que ele conseguir fazer de milho, ele vai fazer e depois tende a terminar com a soja, né? Então, para a safra americana, primeiro, a área está projetada para aumentar de milho. Se o clima for bom, o plantio for bom, vai aumentar ainda mais. E às vezes esse aumento de área acaba nem conseguindo acontecer porque o plantio não deixa, né? Então está muito em aberto ainda essa definição. Se o produtor conseguir, ele vai fazer mais milho, mas pode ser que o clima não permita, né? E aí depois tem toda a condição climática das lavouras deles, o Laninha e o El Niño, eles não sabem, não estão seguindo muitas projeções, né? Laninha perdurou mais, aí agora neutralizou já querendo ir para o El Niño. Então, assim, tudo isso pode trazer algum estresse climático para a safra americana, né? Então, a gente espera que ali, daqui para alguns 2 meses, talvez 3 meses, a gente vai ter já mais claro qual que foi o plantio americano, como que está indo o clima, e aí a gente consegue dar uma definida se o mercado é para cima ou se dali para frente faz as máximas ali que normalmente faz, né, historicamente maio, final de maio para começo de junho, né, conforme vai o clima, dando um clima bom, definindo a área, daí a gente poderia ver a trajetória normal da soja, que dali para frente é queda, né, e com a confirmação da safra americana, né. Marcelo, você acha que tem ambiente de fato para o produtor investir e fazer mais milho? Ele tá convencido de que, apesar das incertezas de custos de produção mais alto, a relação de preço entre a soja e o milho dão esse sinal claro de que ele pode de fato investir um pouco mais no milho, que ele vai ter um retorno melhor. Existe esse ambiente para o produtor até este momento, diante do que está posto na mesa, dele ampliar sua área de milho nessa safra 25, 26.
A gente sempre olha a relação soja dividido pelo milho, né, para ver Sim. quanto que um bushel de soja compra de bushel de milho, né? Então, ano passado estava acima de 2,4, é mais favorável para a soja. Aí esse ano agora tá 2,20 alguma coisa, é mais favorável para o milho. Então, a relação de preço entre as duas está favorável para o milho. Olhando o preço em relação ao ano passado, o milho se manteve pelo menos na mesma cotação e a soja caiu, né? O seguro de proteção o Revenue Protection lá, o RP deles ficou mais baixo, 9% para a soja, então tudo indica que seria favorável para o produtor fazer essa migração, né? E também, de novo, vai depender muito do clima. O produtor americano define muito em cima da hora. Eles trocam os insumos rápido lá e se ele estava planejando mais milho, ele faz mais soja e conforme for a possibilidade, né? E o milho, a vantagem dele para o americano, além do americano gostar, é que consome muito, né? Não tem dependência tanto de exportação igual tem a soja, né? Então, num cenário de guerra de tarifas, o milho seria menos impactado, né? Apesar da gente ter visto o milho caindo mais forte hoje, né? Exatamente. E a gente percebe que o milho reage de uma forma um pouquinho mais agressiva essa semana às notícias. Veio a questão da guerra tarifária, depois desse acordo de cessar-fogo que foi aceito pela Ucrânia, embora agora as bolas estejam ali, né, no jogo do lado da Rússia, eles precisam decidir isso, mas as notícias vão se acumulando e trazendo uma pressão um pouquinho mais agressiva para o milho realmente, mas sem mudar muito o cenário em relação, quando se faz esse jogo entre os preços da soja e do milho, sem mudar muito o cenário, pelo jeito, né, Marcelo? Mesmo que essa queda diferente, um caiu 1%, outro caiu 2,5%, ainda não levou para níveis que o produtor, na hora de plantar, poderia virar, né? O milho, assim, com o acordo de cessar-fogo, que pode evoluir para uma paz lá mais duradoura na Ucrânia, a gente poderia ver o petróleo caindo, não está caindo, né? Acabou subindo hoje, e aí os cereais também, né? Trigo, milho, seriam mais pressionados, né? Como o petróleo não caiu para pressionar tanto a soja assim, acabou que trigo e milho caíram e o milho caiu e abriu mais, né? Esse acordo de paz dá uma aliviada no mercado, que seria um fator baixista para os preços também. Porque questão de guerra, questão logística, de portuária, de seguro dos navios, de segurança dos navios também, tudo isso é um fator de estresse que tem que somar um prêmio de risco nos preços, né? A partir do momento que esses conflitos vão se resolvendo, seria uma tendência baixista, né? Exatamente. Bom, Marcelo, a gente vai acompanhando tudo por aqui, sempre com a sua companhia e as suas análises. Muito obrigada pela companhia nesta quarta-feira. Dia de queda em Chicago, mas como você falou, a gente trouxe a notícia boa compensando com as altas dos prêmios. Então, estamos equilibrados e ainda tá do nosso lado o placar, viu, Marcelo? A gente ainda tá sendo pé quente pro mercado da soja, eu acho. Obrigado por mais um convite aí. Já estou aguardando o próximo e eu vou avisar o Trump com antecedência. Já vou criar minha conta lá na Truth Social que vamos Mas é garantir uma agora. alta para essa soja. Isso mesmo, mas que já cria essa conta agora. Você acha que eu preciso criar uma também? Melhor a gente garantir? Vamos criar. Quanto mais gente marcando ele lá, mais chance Pronto. de ver a nossa mensagem, né? Fechado. Já vou fazer isso. Eu vou terminar esse ao vivo aqui, a gente já vai fazer isso. Marcelo, obrigada, viu, meu amigo? Principalmente pela leveza pra gente tratar o dia e o atual momento. Obrigada. Nada que agradeço. Até mais. Um Um abração. abraço, até mais. Senhoras e senhores, esteve conosco, portanto, Marcelo Gavlik, ele que é sócio e assessor da G3 de Investimentos. A gente fez essa brincadeira porque as últimas entrevistas que nós fizemos com o Marcelo, todas elas em dias de boas altas para Chicago. A gente falou, ó, tô sendo pé quente, pé quente, pé quente. Aí hoje a gente veio com a queda, mas ele falou, Carlinhos, a gente tem altas aí para os prêmios. Então, uma coisa compensando a outra. O flat price, ou seja, os preços aqui no nosso mercado, contabilizando soja, prêmios e dólar, eles estão estáveis, justamente porque houve uma alta de 20 a 30 centavos por dólar, de 20 a 30 centavos de dólar por bushel acima das cotações praticadas em Chicago, o que ajuda, portanto, a manter essa estabilidade, esses níveis praticamente inalterados, principalmente base e porto, o que vai se refletir também em instabilidade nos preços no interior do país. Isso deixa, claro, o produtor um pouco mais reticente, mas ainda avançando na sua comercialização. Nós já tivemos uma boa semana na semana anterior, com o Brasil negociando algo como 3 a 4 milhões de toneladas. Hoje, nessa quarta-feira, a gente vê que os negócios continuam acontecendo e que o produtor quer evitar uma pressão um pouco maior. Esses prêmios em alta, nesse momento de plena colheita no Brasil, ele é um movimento atípico, a gente tem falado sobre isso durante todos os últimos dias, porque precisa ser uma oportunidade a ser considerada pelo produtor. Então, estamos num bom momento, estamos num momento que poderia ser bem mais agressivo para o mercado nacional de soja. Aliás, amanhã reforço, e tenho falado também sobre isso, sai o novo número da Conab, a Companhia Nacional
Nacional de Abastecimento atualiza a sua estimativa para a nossa safra de grãos, então tudo isso precisa estar também na sua conta. Então, olho vivo nos mercados e principalmente nas oportunidades que ele tem oferecido aos produtores de soja. Vamos ver como é que na Bolsa de Chicago fecharam as cotações nessa quarta-feira. A soja terminou o dia no vermelho, perdendo mais de 10 pontos nos principais vencimentos. O contrato março, que tem mais 2-3 dias aí de operação, $9,87 por bushel, 10 pontos mais 25 de queda. O maio, $10 por bushel, 10 pontos e 75 de baixa. O julho perdeu 10 pontos para fechar com $10,15. O agosto, $10,13 com 9 pontos e meio de perda. Preços do milho. Esse caindo bastante forte hoje, nós temos uma queda de 7 pontos mais 75 para o contrato março, que vai a $4,48, o maio com $4,60, 9 pontos e meio de queda, mesma baixa para o julho, a $4,67, e o setembro fecha com $4,42 e 7 pontos e 25 de perda. E para concluir os preços do trigo. O trigo também hoje caiu durante o dia, perdeu mais de 1%, mas foi diminuindo o seu movimento de baixas e termina o dia com perda de pouco mais de 2 pontos nos contratos mais negociados. O contrato maio com $5,54 por bushel, no julho são $5,69, o setembro $5,86, e não só caíram soja e grãos, mas os derivados de soja hoje também fecharam em campo negativo. O farelo de soja perdendo 0,5% no primeiro vencimento ou no mais negociado, que é o maio, $300,30 por tonelada curta, e no óleo queda de 0,6% com 41 cents mais 69 por libra peso, também no contrato mais negociado, que agora é o maio também. Então hoje foi um dia bastante negativo para o complexo soja, para os grãos, tudo combinado, promovendo essa baixa. Reforço, atenção aos prêmios da soja aqui no mercado brasileiro. A gente conclui por aqui esse boletim de fechamento de mercado da soja, mas na sequência, fechamento de mercado com Alexander Horta e os destaques deste 12 de março de 2025. Informações completas, tem boi, tem açúcar, tem café, tem soja, tem milho, todos os destaques de hoje com o Alex já aqui na nossa TV Notícias Agrícolas. Continue nos acompanhando para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante conectada.